Você acredita em lendas? Naquelas histórias sussurradas ao pé do fogo sobre criaturas que vagam pela noite quando a lua cheia rasga o véu da escuridão? Naqueles contos que fazem sua espinha gelar e seus olhos perscrutarem as sombras do seu quarto? Aqui, neste canal, nós não apenas acreditamos, nós as caçamos. Mergulhamos nas sombras mais profundas do folclore, nos relatos esquecidos e nas experiências que desafiam a razão. Investigamos os cantos mais escuros do Brasil e do mundo, onde o uivo da besta ainda ecoa. Prepare-se, acomode-se, mas não relaxe demais. Apague as luzes, se tiver coragem. Ou talvez seja mais prudente deixar uma fresta de segurança acesa. Porque hoje, e em todas as noites que nos reunirmos aqui, vamos explorar os territórios assombrados pelos lobisomens. Eu sou o Troca-Peles e estas são as histórias que a noite esconde. Você tem coragem de ouvir até o fim? História 1. O uivo da Serra do Mar. O ar frio da Serra do Mar cortava a pele enquanto eu guiava minha moto pela sinuosa estrada de asfalto rachado que ligava a pequena Paraty à Cunha. Era uma noite de agosto e a lua cheia, imensa e prateada, parecia observar cada curva perigosa. Meu nome é Daniel, sou fotógrafo de aventura, sempre buscando paisagens isoladas e momentos únicos. Decidi fazer essa travessia noturna pela serra, famosa por sua beleza selvagem e também por suas lendas, esperando capturar a névoa da madrugada descendo pelos vales sob a luz lunar. Lá pela metade do caminho, num trecho particularmente isolado e cercado por uma mata densa e escura, o motor da minha moto começou a falhar. Tossiu algumas vezes e por fim silenciou. Fiquei parado no acostamento precário, a escuridão da floresta me engolindo, o único som sendo o dos grilos e o vento sibilando entre as árvores. Tentei ligar a moto novamente, sem sucesso. Ótimo, pensei, preso no meio do nada, sem sinal de celular e a quilômetros de qualquer vilarejo. Decidi esperar ali mesmo até o amanhecer ou até que algum carro passasse, o que era improvável naquela hora da noite. Sentei-me no chão frio, encostado na moto, e acendi um cigarro observando a lua que parecia ainda maior e mais brilhante entre os galhos retorcidos. Foi quando ouvi o primeiro uivo. Não era um cachorro. Não era um lobo-guará, cujo som eu conhecia bem das minhas andanças pelo cerrado. Era um uivo longo, gutural, carregado de uma dor e fúria que ecoou pela serra, fazendo os pelos da minha nuca se arrepiarem. Veio da mata não muito longe de onde eu pestava. Fiquei tenso, tentando identificar a origem do som, mas o eco tornava impossível. Alguns minutos de silêncio se passaram e comecei a me convencer de que era apenas minha imaginação ou algum animal desconhecido. Foi quando ouvi galhos se quebrando na mata, muito perto. Alguém ou algo estava se aproximando. Peguei minha lanterna de cabeça e a apontei para a escuridão entre as árvores. 2 pontos luminosos refletiram a luz. Olhos, amarelos, brilhantes, fixos em mim, estavam baixos, inicialmente, como os de um animal quadrúpede, mas então, lentamente, eles se ergueram, acompanhados por um som de ossos estalando e um rosnado baixo e ameaçador. Os olhos subiram até ficarem a mais de 2 metros do chão. Meu coração disparou. Aquilo não era um animal comum. Vi a silhueta se definir contra a luz da lua que filtrava pela mata. Era enorme e humanoide, mas coberta de pelos escuros e espessos. Tinha ombros largos, braços longos terminando em garras e um focinho alongado de onde vinha o rosnado ameaçador. Um lobisomem. As lendas da serra eram reais. Fiquei paralisado pelo medo, a lanterna tremendo na minha mão. A criatura deu um passo para fora da mata, entrando na faixa de luz da lua que iluminava a estrada. Pude ver seus músculos tensos, as presas expostas, a baba escorrendo pelo focinho. Seus olhos amarelos não desviavam dos meus, cheios de uma fome primitiva e inteligência maligna. Não havia para onde correr. A mata era densa demais e a estrada vazia. Minha única arma era a lanterna e talvez a chave de roda da moto. A criatura deu outro passo, lento, saboreando meu medo. Foi quando, vindo da curva acima na estrada, ouvi o som de um motor. Faróis potentes rasgaram a escuridão, iluminando a cena. Era um caminhão velho, descendo a serra em baixa velocidade. A criatura pareceu surpresa, talvez irritada pela interrupção. Ela hesitou por um instante, olhando na direção dos faróis. Aproveitei essa fração de segundo,
gritei e acenei desesperadamente para o caminhão. O motorista, um senhor de rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho, pareceu entender a situação imediatamente. Ele não diminuiu a velocidade. Pelo contrário, acelerou, buzinando alto e jogando os faróis altos diretamente sobre a criatura. O lobisomem soltou um uivo de fúria e dor, protegendo os olhos da luz intensa. Ele recuou para a escuridão da mata no momento em que o caminhão passou por mim, parando alguns metros adiante. "Entra rápido, moleque", gritou o motorista, abrindo a porta do passageiro. Não pensei duas vezes. Abandonei a moto e tudo mais. Pulei para dentro da cabine fedorenta de diesel e suor. O motorista arrancou com o caminhão, cantando pneus no asfalto velho. "Você deu sorte", disse ele, sem tirar os olhos da estrada escura à frente. "Não é toda noite que a gente encontra um desses e sai vivo para contar. A Serra do Mar tem seus guardiões e eles não gostam de visitas na lua cheia." Contei a ele sobre a moto quebrada. Ele apenas assentiu. "Esquece a moto. Amanhã, se ela ainda estiver lá, vai estar em pedaços. Eles não deixam rastros." Ele me deixou na pequena rodoviária de Cunha ao amanhecer. Agradeci efusivamente, mas ele apenas deu um aceno cansado. "Só tome mais cuidado na próxima vez que for brincar na serra em noite de lua cheia. E não conte muito essa história por aí. Poucos acreditam, e quem acredita, prefere esquecer." Nunca mais vi aquele motorista, e nunca mais voltei àquele trecho da Serra do Mar, especialmente em noites de lua cheia. A moto, claro, nunca foi recuperada. As fotos que eu esperava tirar foram substituídas por uma memória aterrorizante que nenhuma câmera poderia capturar. Às vezes, quando olho para a lua cheia, ainda ouço aquele uivo ecoando na minha mente, um lembrete sombrio de que há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar, e que algumas lendas antigas caminham entre nós protegendo seus territórios sob o manto prateado da noite. História 2. A Praga da Ilha dos Lobos. Ilhabela, com suas praias paradisíacas e mata atlântica exuberante, é um destino turístico famoso no litoral norte de São Paulo. Mas poucos conhecem a pequena e isolada ilha vizinha, chamada pelos caiçaras mais antigos de Ilha dos Lobos. Não consta nos mapas turísticos oficiais, e chegar até lá exige navegar por águas traiçoeiras e desembarcar numa costa rochosa e inóspita. Dizem as lendas que a ilha é amaldiçoada, habitada por algo que não é humano nem animal, especialmente nas noites em que a lua brilha sobre o mar. Meu nome é Sofia, sou bióloga marinha e, junto com minha equipe, o mergulhador experiente Marcos e a estudante de oceanografia Clara, estávamos conduzindo um estudo sobre recifes de coral na região de Ilhabela. Durante nossas conversas com pescadores locais para entender as correntes e os melhores pontos de mergulho, ouvimos os rumores sobre a Ilha dos Lobos. Falavam de uivos estranhos que vinham de lá nas noites de lua cheia, de barcos que se aproximavam demais e nunca mais eram vistos, de uma praga que protegia a ilha. Como cientistas, éramos céticos. Atribuímos as histórias ao isolamento da ilha e à imaginação fértil dos caiçaras. No entanto, imagens de satélite recentes mostravam uma formação de coral incomum e potencialmente desconhecida justamente nas águas rasas que circundavam a tal Ilha dos Lobos. A curiosidade científica falou mais alto que a prudência. Como cientistas, éramos céticos. Atribuímos as histórias ao isolamento da ilha e à imaginação fértil dos caiçaras. No entanto, imagens de satélite recentes mostravam uma formação de coral incomum e potencialmente desconhecida justamente nas águas rasas que circundavam a tal Ilha dos Lobos. A curiosidade científica falou mais alto que a prudência. Decidimos fazer uma expedição rápida de um dia até a ilha. Alugamos um barco pequeno mas robusto e partimos numa manhã de céu claro, embora a previsão indicasse a aproximação de uma frente fria para a noite. A navegação foi tranquila até nos aproximarmos da ilha. As águas ficaram mais agitadas e uma névoa estranha começou a pairar sobre a ilha, mesmo com o sol brilhando. A ilha era realmente selvagem. Uma vegetação densa e retorcida cobria quase toda a superfície, subindo por encostas rochosas e íngremes. Não havia praias, apenas rochedos negros e pontiagudos onde as ondas quebravam com violência. Ancoramos numa pequena enseada protegida e preparamos nosso equipamento de mergulho. O recife de coral era espetacular. Cores vibrantes, espécies raras que nunca tínhamos visto. Ficamos tão absortos na coleta de amostras e fotografias subaquáticas que perdemos a noção do tempo.
Quando subimos à superfície, o céu havia escurecido rapidamente. A frente fria chegara mais cedo, trazendo nuvens pesadas e um vento forte que agitava o mar. Precisamos ir embora agora, gritou Marcos, olhando para o céu ameaçador. Corremos para levantar âncora, mas ela estava presa em algo no fundo rochoso. Marcos mergulhou novamente para tentar soltá-la, mas voltou minutos depois pálido. Está presa numa fenda. Não consigo tirar. E tem algo estranho lá embaixo. Parece uma estrutura, não é natural. Enquanto tentávamos decidir o que fazer, a tempestade desabou. Ondas enormes começaram a jogar nosso pequeno barco contra as rochas. O vento uivava como um lobo. Sabíamos que não conseguiríamos sair dali com o barco naquelas condições. A única opção era abandonar a embarcação e tentar encontrar abrigo na ilha. Com muita dificuldade, conseguimos pular do barco para os rochedos escorregadios, levando apenas uma mochila de emergência com água, kit de primeiros socorros, lanternas e um sinalizador. Vimos nosso barco ser esmagado contra as pedras e afundar em poucos minutos. Estávamos presos na Ilha dos Lobos, com uma tempestade violenta e a noite caindo, e para piorar percebemos que a lua, apesar das nuvens de tempestade, estava quase cheia, sua luz fantasmagórica rompendo ocasionalmente a escuridão. A chuva era torrencial e o vento quase nos derrubava. Foi Clara quem avistou, numa encosta mais acima, o que parecia ser uma construção abandonada, talvez uma antiga cabana de pescadores ou um posto de observação. Com esforço, chegamos até lá. Era uma pequena estrutura de pedra e madeira, muito antiga e parcialmente em ruínas, mas oferecia alguma proteção contra a tempestade. Entramos empurrando a porta emperrada. O interior era escuro, úmido e cheirava a mofo e a algo mais, um odor selvagem, animal, que nos deixou imediatamente alertas. Usando nossas lanternas, exploramos o pequeno cômodo. Havia restos de mobília apodrecida, redes de pesca rasgadas e nas paredes de pedra, estranhos símbolos entalhados que não reconhecemos. Num canto, encontramos uma pilha de ossos. Eram grandes, alguns claramente humanos, misturados com ossos de animais de grande porte. O medo começou a tomar conta de nós. As lendas sobre a ilha não pareciam mais tão absurdas. Foi quando ouvimos, acima do barulho da tempestade, o primeiro uivo vindo de dentro da própria ilha. Era um som longo, gutural, que parecia vir de várias direções ao mesmo tempo. Temos que trancar a porta, disse Marcos, a voz tensa. Empurramos um pedaço pesado de madeira contra a porta frágil, mas sabíamos que não seria suficiente se algo realmente quisesse entrar. Apagamos as lanternas e nos encolhemos num canto escuro, ouvindo os uivos que pareciam se aproximar. Então, ouvimos arranhões na parede externa da cabana, e depois na porta. Algo estava tentando entrar. Eram múltiplos sons, como se várias criaturas estivessem nos cercando. A madeira da porta começou a estalar sob golpes pesados. Vimos garras enormes rasgando pequenas frestas na madeira podre, e ouvimos rosnados baixos, famintos, do lado de fora. Clara começou a chorar silenciosamente. Marcos segurava um pedaço de madeira pontudo como uma lança improvisada. Eu peguei o sinalizador da mochila, minha última esperança. A porta finalmente cedeu com um estrondo. Na abertura escura, recortada contra a luz intermitente dos relâmpagos, vimos as silhuetas. Eram 3, criaturas enormes, híbridas de homem e lobo, com olhos que brilhavam em vermelho na escuridão. Eles nos farejaram, rosnando, antes de avançarem para dentro da cabana. Não pensei. Acionei o sinalizador. A luz vermelha intensa e o chiado alto surpreenderam as criaturas, que recuaram por um instante, uivando de dor e confusão. Corram! Gritei. Aproveitamos a distração momentânea e saímos pela abertura da porta, correndo desesperadamente na direção oposta, de volta para a costa rochosa, sob a chuva e o vento. Podíamos ouvir as criaturas nos perseguindo pela mata densa. Escorregávamos nas pedras molhadas, caíamos, nos levantávamos e continuávamos correndo, a adrenalina bloqueando a dor e o cansaço. Chegamos à beira do penhasco onde nosso barco havia afundado. Não havia saída. As criaturas emergiram da mata atrás de nós, bloqueando qualquer rota de fuga terrestre. Estávamos encurralados, o mar tempestuoso abaixo, as bestas acima. Uma das criaturas, a maior delas, deu um passo à frente rosnando. Parecia o líder. Ela nos olhou um por um como se escolhesse a primeira vítima. Foi quando Marcos fez algo inesperado.
Ele gritou para nós: "Pulem, é a única chance." E então, ele se atirou contra a criatura líder, usando o pedaço de madeira como lança. O ataque foi inútil. A criatura o jogou de lado com um golpe de garra que rasgou seu peito. Mas a distração nos deu o segundo que precisávamos. Eu e Clara nos olhamos e, sem hesitar, pulamos do penhasco para o mar revolto abaixo. A queda pareceu durar uma eternidade. A água gelada me engoliu, a correnteza me puxando para o fundo. Lutei para voltar à superfície, engolindo água salgada, as ondas me jogando contra rochas submersas. Perdi Clara de vista na escuridão e no caos. Não sei como sobrevivi. Talvez a correnteza me tenha levado para longe da ilha. Talvez eu tenha me agarrado a algum destroço flutuante. A próxima coisa que lembro é de acordar numa praia, não muito longe de Ilhabela, cuspindo água, com o corpo dolorido e coberto de arranhões. Estava sozinho. Fui encontrado por pescadores horas depois, em estado de choque. Contei minha história, mas, como esperado, ninguém acreditou completamente. Falaram da tempestade, do naufrágio, do trauma. As buscas por Marcos e Clara foram infrutíferas. Oficialmente, foram dados como vítimas do naufrágio e da tempestade. Mas eu sei a verdade. Sei o que habita a Ilha dos Lobos. Sei o preço que pagamos pela nossa curiosidade científica. Abandonei a biologia marinha. Mudei-me para o interior, para longe do mar e das ilhas. Mas o som dos uivos e a imagem daqueles olhos vermelhos nunca me abandonaram. A praga da Ilha dos Lobos é real, e ela continua lá, esperando, protegendo seus segredos nas noites de lua cheia. História 3. A cicatriz do sertão. O sol castigava a terra rachada do sertão da Bahia. Poeira vermelha subia a cada passo, grudando na pele suada. Meu nome é Ricardo, sou jornalista investigativo, e estava ali, naquele fim de mundo chamado Caetité, não atrás de política ou cangaço, mas de uma lenda sussurrada com temor pelos moradores mais antigos, a lenda da besta da cicatriz. A cicatriz era uma formação geológica peculiar a alguns quilômetros da cidade, uma longa e profunda falha no terreno rochoso, como se a terra tivesse sido rasgada por uma garra colossal. Era um lugar evitado, especialmente nas noites de lua cheia. Diziam que uma criatura horrenda, meio homem, meio lobo, assombrava a área, responsável pelo desaparecimento de gado e, ocasionalmente, de pessoas. Cheguei cético, como sempre. Meu objetivo era desmistificar a lenda, encontrar uma explicação racional, talvez um grande felino, um grupo de coiotes, ou simplesmente a imaginação popular alimentada pelo isolamento e pela dureza da vida no sertão. Hospedei-me numa pequena pensão e comecei a conversar com os locais. As histórias eram fragmentadas, contadas em voz baixa, com olhares assustados. Falavam de uivos que gelavam a alma nas noites claras, de pegadas enormes e disformes encontradas perto da cicatriz após ataques ao gado, de um velho vaqueiro que enlouqueceu após afirmar ter visto a criatura cara a cara. Decidi ir até a cicatriz durante o dia para reconhecimento. Contratei um guia local, um senhor chamado Zé Bento, de rosto curtido pelo sol e mãos calejadas. Ele relutou, mas o dinheiro falou mais alto. Fomos numa velha caminhonete que parecia mantida unida por pura teimosia. A cicatriz era impressionante e sinistra, uma fenda escura que serpenteava pela paisagem árida por centenas de metros, com profundidade variável. O silêncio ali era pesado, opressor. Zé Bento se benzeu e se recusou a chegar muito perto da borda. Explorei a área ao redor. Encontrei algumas ossadas de animais, mas nada que indicasse um predador específico. Notei, porém, estranhas marcas de garras em algumas rochas mais macias perto da borda da fenda. Marcas grandes, profundas, que não pareciam de nenhum animal conhecido da região. Nos dias seguintes, aprofundei minha pesquisa. Encontrei um diário antigo na pequena biblioteca municipal, pertencente a um padre que viveu ali no século XIX. Ele descrevia com horror os ataques do licantropo e mencionava uma família amaldiçoada que vivia isolada perto da cicatriz, cujos membros desapareciam ou enlouqueciam geração após geração. A lua cheia se aproximava, a tensão na cidade era palpável. Zé Bento se recusou a me levar novamente à cicatriz, especialmente à noite. Decidi ir sozinho. Aluguei uma moto de trilha, preparei meu equipamento fotográfico, lanternas potentes, um facão e uma garrafa de água. Parti ao entardecer. O céu do sertão, ao anoitecer, era de uma beleza estonteante, mas à medida que me aproximava da cicatriz, uma sensação de apreensão começou a crescer em mim. O silêncio era ainda mais profundo,
quebrado apenas pelo zumbido dos insetos e pelo som da minha própria respiração. Deixei a moto escondida atrás de umas rochas e me aproximei da cicatriz a pé. A lua cheia subia no horizonte, enorme, banhando a paisagem numa luz pálida e fantasmagórica. Sentei-me numa pedra observando e esperando. Meu ceticismo começava a vacilar. Foi quando ouvi um uivo, longo, gutural, ecoando pela vastidão silenciosa. Não vinha da cidade, vinha da própria cicatriz, de suas profundezas escuras. Arrepiei-me da cabeça aos pés. Liguei minha lanterna mais potente e a apontei para a fenda. A luz mal penetrava a escuridão lá embaixo. Mas então algo se moveu nas sombras. Ouvi o som de pedras soltas rolando e um rosnado baixo que vibrou no ar. E então ele surgiu, escalando a parede da cicatriz com uma agilidade impossível, emergiu na luz da lua. Era tudo o que as lendas descreviam. E pior, uma figura alta, esguia, mas incrivelmente forte, coberta por pelos ásperos e escuros, com braços longos terminando em garras recurvadas que fincavam na rocha. O rosto era um pesadelo lupino, com um focinho alongado, presas expostas e olhos que brilhavam com uma inteligência selvagem e faminta sob a luz da lua. Ele me viu, soltou um rosnado mais alto, um som que prometia dor e morte. Fiquei congelado, o terror puro me paralisando. Minha mente racional lutava para processar o que meus olhos viam. Aquilo não podia ser real, mas era. A criatura saltou da parede da fenda para a borda onde eu estava, aterrissando com um baque surdo a poucos metros de mim. O cheiro que emanava dela era nauseante, uma mistura de carniça, terra molhada e algo selvagem e almiscarado. Instintivamente levantei a câmera e disparei o flash. A luz repentina pareceu irritar a criatura, que soltou um uivo agudo e cobriu os olhos por um instante. Usei essa chance para sacar o facão, a lâmina brilhando sob a lua. Fica longe, gritei, a voz tremendo. A criatura baixou as garras e me encarou, inclinando a cabeça como se estivesse curiosa. Então, ela sorriu, um arremedo de sorriso humano distorcido em feições bestiais, mostrando ainda mais as presas, e avançou. Não sei o que me deu forças, talvez o puro instinto de sobrevivência. Desviei do primeiro golpe de garra que rasgou o ar onde eu estava um segundo antes. Corri, tropeçando nas pedras soltas, tentando ganhar distância. A criatura era rápida, incrivelmente rápida. Ela me alcançou em poucas passadas, derrubando-me no chão com um golpe no ombro. Senti uma dor aguda quando as garras rasgaram minha camisa e a pele por baixo. O facão voou da minha mão. Caí de costas, vendo a criatura se erguer sobre mim, a silhueta recortada contra a lua cheia. A baba pingava do seu focinho sobre meu rosto. Senti seu hálito quente e fétido. Fechei os olhos esperando o golpe final. Mas ele não veio. Em vez disso, ouvi um som diferente, um tiro, e depois outro. O som ecoou pelo sertão silencioso. A criatura uivou, um som de dor e surpresa, e cambaleou para trás. Abri os olhos a tempo de vê-la agarrando o próprio ombro, de onde sangue escuro escorria. Ela olhou na direção de onde vieram os tiros, rosnou uma última vez para mim, e então saltou de volta para a escuridão da cicatriz, desaparecendo nas sombras. Levantei-me, tremendo, o ombro ardendo. Olhei na direção dos tiros e vi uma figura se aproximando. Era Zé Bento, segurando uma velha espingarda de cartucho. Eu sabia que você era teimoso demais para ficar longe daqui, disse ele a voz rouca. Ainda bem que resolvi vir dar uma olhada. Essa noite a lua tá forte, ela fica mais ousada. Ele me ajudou a levantar e olhou para o meu ombro ferido. Isso vai deixar marca. Uma lembrança da cicatriz. Perguntei a ele o que era aquilo. Ele suspirou. É uma maldição antiga, filho. Uma família que mexeu com coisa que não devia séculos atrás. O último deles vive lá embaixo na cicatriz. Na maior parte do tempo é só um homem velho e sofrido, mas na lua cheia ele vira a besta. Protege o território dele. Ninguém acredita, até ver com os próprios olhos. Ele me ajudou a voltar para a moto. Vamos embora daqui e faça um favor a si mesmo. Esqueça essa história. Não escreva sobre isso. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Voltei para a cidade grande, com uma cicatriz no ombro e outra na alma. A matéria sobre a lenda da besta da cicatriz nunca foi escrita. As fotos que tirei naquela noite ficaram borradas, tremidas, inúteis como prova,
mas a imagem daquela criatura sob a lua cheia do sertão ficou gravada na minha mente para sempre. Às vezes, passo a mão na cicatriz do meu ombro, ela ainda dói em noites de lua cheia, um lembrete constante de que o sertão guarda segredos muito mais antigos e terríveis do que podemos imaginar, e que algumas lendas são escritas em sangue e pedra,